Hoje a informação que eu vou passar para vocês é a informação mais preciosa que eu tive na minha história. Isso eu não aprendi na faculdade e isso é uma coisa que eu acho que nós deveríamos passar para os professores. Como o nosso cérebro aprende, como a gente pode potencializar o ensino, o conhecimento para os nossos alunos. Qual é a melhor forma de oferecer esse conhecimento? Sabendo, conhecendo como é que funciona uma sinapse cerebral, como é que funciona inserir uma informação no cérebro de uma pessoa. E é sobre isso que eu vou te mostrar hoje. Vamos lá? Bom, eu quero dizer para você que você é um gênio. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você é um ser humano extremamente poderoso, extremamente inteligente. Se você pelo menos não foi até hoje, a partir de agora, tome essa frase para você, porque Deus, quando nos criou, criou pequenos gênios. Todos nós somos pequenos gênios. Nós nascemos com a mesma quantidade de bilhões de neurônios que qualquer outro ser humano. Nós nascemos de forma, Deus nos deu a mesma ferramenta para todo mundo. E então tá, o que diferencia as pessoas? É o que elas fazem após o nascimento. É o meio do qual você é inserido, é as informações que você tem durante a sua infância, durante a sua adolescência e durante toda a sua fase adulta. É isso que vai diferenciando os seres humanos, é isso que vai diferenciando aí você achar que o seu colega é mais inteligente ou coisa que o vale, ele é melhor do que você. Não existe isso. Qualquer um de nós, se ainda não é, nós podemos nos tornar. O nosso cérebro, ele é plástico. O que é isso? Cérebro plástico. Nós temos as nossas sinapses cerebrais, elas têm uma coisinha chamada plasticidade cerebral. E essa plasticidade cerebral é a capacidade que nós temos de inserir uma nova informação. Se aquela informação não me serve mais, eu posso sim colocar outra no local. Se até hoje eu achei que eu era incapaz de aprender matemática, se até hoje eu me conectei, que eu falava que isso é matemática é muito difícil, que isso não é para mim, sim, você pode inserir uma informação diferente. Não, a partir de hoje eu quero aprender matemática e eu sou capaz de aprender matemática. Porque eu sou o cara, velho. É mais ou menos por aí. E eu dei essa frasezinha aqui para vocês brincarem, mas eu quero que vocês peguem isso para a vida de vocês. Você pode ser qualquer coisa que você desejar, se você decidir ser. Na verdade, você precisa descobrir o caminho para te tornar a pessoa que você deseja ser. Você pode adquirir qualquer conhecimento que você deseja. Basta simplesmente você desejar e ir atrás. Persistir nos seus sonhos, persistir nas suas ideias, ter fé e confiança de que você vai alcançar os seus objetivos. Aprenda, dificuldades elas vão sempre existir. Afinal de contas, e é nelas que a gente se fortalece. Porque senão Deus não colocaria as dificuldades na nossa vida? Porque é para elas nos fortalecerem. A gente está aqui, pessoal, de certa forma, para nós aprendermos, principalmente a nos tornarmos pessoas melhores. E vamos voltar à nossa construção cerebral, senão eu vou divagar para um outro assunto aqui. Bom, eu quero falar para vocês como é que o nosso cérebro, teoricamente, aprende. Nós aprendemos, pessoal, através dos nossos 5 sentidos. Audição, olfato, tato, paladar, todos esses são os nossos sentidos, de que, inclusive, eles têm uma explicação muito bonitinha sobre isso. Nós possuímos aqui antenas, tá? É como se nós possuíssemos antenas e essas antenas captam informações. E toda essa captação de informação constrói uma sinapse cerebral, constrói um caminho. Para explicar para vocês uma informação nada mais é do que ela percorrer uma certa parte do neurônio. É complicado de explicar isso sem desenho, né? Eu vou ver se eu coloco a imagem de uma célula cerebral. Ela parece uma estrelinha, né? E ela possui um rabinho. E nesse rabinho dessa estrela é que acontece a informação, porque ela se conecta com outra célula e aí você vai formando informação. Qual informação? Qualquer uma. Não importa a informação de que tinha falado que o céu é azul, de que
se você pegar numa panela quente, você vai se queimar, ou qualquer outra coisa. 2 vezes 2 é 4, não importa qual informação. Qualquer informação que você tenha, ela é criada pela conexão de neurônios, de células nervosas umas com as outras, que elas se interligam de uma forma tão poderosa que nós não conseguimos decodificar tudo ainda. A ciência ainda não conseguiu decodificar o poder que nós temos, que a forma como essas célulazinhas comunicam entre si. Elas existem bilhões e bilhões de possibilidades de serem formadas. E agora eu vou explicar para você por que algumas pessoas teoricamente se desenvolvem mais do que as outras. Essas conexões cerebrais, elas são construídas desde o nosso nascimento, infância, adolescência. Você vai construindo. Por quê? Porque nós somos seres receptivos à informação. Então, por exemplo, se você passou o seu período escolar ou está passando aí pelo seu período escolar e está levando as coisas tudo de qualquer jeito, quando o professor está aqui tentando vender um conhecimento para você e você está aí pensando na morte da bezerra, pensando nos problemas que você tem lá na sua casa, pensando naquela namorada que te deu um fora, se você não está aqui se conectando com seu interlocutor para que esse conhecimento realmente vire uma sinapse cerebral para você, olha, é isso que acontece na grande maioria das pessoas que passaram pela escola e muitas vezes sem o menor sentido. Por quê? Porque elas estavam apenas de corpo presente. E corpo presente não forma sinapse cerebral. Você precisa estar de mente presente, você precisa estar consciente durante a aula, durante qualquer outra coisa que você deseje aprender, tá bom? Por quê? Porque esse corpo presente, essa mente presente, essa atenção que você dá àquela pessoa que está falando é que vai criar a sinapse cerebral, que vai criar o caminho, e esse caminho eles vão se interligar dentro do seu cérebro e vai formar informação. Para quê? Todas as vezes que você precisar daquela informação, a célula aprendeu a fazer o caminho. É muito estranho você falar assim, olha, vai em tal lugar para mim. Se você não sabe aonde é, a sua célula é a mesma coisa, ela precisa do GPS, ela precisa ter percorrido aquele caminho uma vez para que você possa ter acesso a essa informação. E quanto mais você percorre esse caminho, mais você aprende, mais a gente fala que forma uma conexão forte, tá? Essa conexão forte cria um caminho forte, tanto que todas as vezes que você perguntar qual é o seu nome, você vai saber responder com muita e muita facilidade. E eu vou dar esse exemplo, a questão do número de celular. As pessoas hoje estão tão acostumadas a colocar essas informações no celular que as pessoas perguntam assim, qual que é o seu número do seu celular? As pessoas muitas vezes não sabem responder. Por quê? Porque ela não falou isso várias vezes, ela não percorreu, ela não escreveu. Qual que é as formas que a gente tem de aprender? Ou quando a gente fala, ou quando a gente vê, ou quando a gente escreve. Essas são as formas que a gente adquire um certo conhecimento, mesmo que esse conhecimento seja o número do seu celular que você ainda não decorou. Essa é a forma, você tem que falar o seu número várias vezes ou escrever o seu número várias vezes, que assim você vai criar uma memória. Memória nada mais é do que um caminho que uma certa informação faz. E o nosso cérebro aprende dessa forma. Então agora vamos lá resumir para que esse vídeo não fique tão grande. Como é que o nosso cérebro aprende? Nós aprendemos com as coisas que nós vemos, com as coisas que nós ouvimos, com as coisas que nós sentimos ou com as coisas que nós escrevemos. Tá, aqui nós vamos falar especificadamente do conhecimento intelectual, que é esse conhecimento de matemática que eu quero vender para você. O que você precisa para que você consiga aprender matemática ou qualquer outro conhecimento com eficiência? Primeira coisa, você precisa concentrar a sua atenção naquilo que eu estou dizendo. É isso mesmo, é conexão, é olho com olho, é você estar aqui, criar uma certa empatia com a minha pessoa para que aquilo que eu possa te falar, você possa receber de bom agrado. É você estar aberto ao conhecimento. E depois que você me viu e me ouviu, você precisa praticar. Principalmente, pessoal, o conhecimento matemático, ele passa muito pelo sinestésico. Sinestésico é você praticar. Por quê? Porque o conhecimento matemático, ele é um pouco abstrato, né? A matemática, ela funciona numa outra forma de linguagem
E eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente para vocês, como é que funciona especificadamente o conhecimento matemático. Nós precisamos praticar. Para a gente poder memorizar um certo caminho neural matemático, o sinestésico é muito, mas é muito importante mesmo. Talvez se você estivesse vendo uma aula de história, uma aula de geografia, ou até mesmo de ciências ou biologia, você conseguiria apenas vendo e ouvindo. Ou então construindo aqueles mapas mentais que a gente constrói, que é você fazer pequenos resumos, né? Que uma coisa te faz lembrar de outra. Mas infelizmente o conhecimento matemático, e é por isso que o professor de matemática se torna um carinha meio chato. Por quê? Porque ele sabe da importância de você praticar. Ele tem que te colocar para você fazer, porque é o ato de você fazer que vai fazer com que você absorva melhor o conhecimento. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha gerado dúvidas em você. Do fundo do meu coração, eu espero receber muitas e muitas perguntas sobre qualquer coisa relacionada a como é que o cérebro aprende. Não que eu seja uma especialista nesse assunto, mas eu estudei bastante exatamente para tentar te responder, para poder tirar a sua dúvida dessas conexões neurais que são formadas, principalmente no caminho da construção de uma informação, da forma como ela entra dentro do seu cérebro. E eu espero sim. Agora esse vídeo eu tenho certeza, eu quero sim as perguntas, porque para mim vai ser um prazer enorme te responder, tá? Porque à medida em que eu tento te explicar, a primeira pessoa que está aprendendo sou eu mesma. A primeira pessoa que aprende sou eu. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha gerado, sim, dúvidas e mais dúvidas aí na cabecinha de vocês para que a gente possa explanar sobre esse assunto do qual ele é tão interessante. Voltando a repetir, isso faz parte da sua vida. Você usa isso a todo momento, mesmo que você não tenha consciência. Só reforçando, lembre-se, você nasceu um gênio. Deus te fez a sua imagem e semelhança. Então, aproprie-se dessa forma. Pare de se subestimar em relação àquilo que você é. Você pode ser muito e muito mais do que aquilo que você deseja. Basta você querer. Existe um caminho que a matemática vai te ajudar a você conquistar tudo isso. Afinal de contas, vamos lembrar do que ela auxilia? Pensar, raciocinar, analisar, decidir, elaborar uma estratégia para você alcançar o resultado que você deseja. É isso que eu acredito e é isso que eu vou te ensinar empiricamente durante as minhas aulas. Vamos lá!